A gente vai fazer uma minissérie hoje, nesse dia especial dos pais. Eu vou pregar uma mensagem agora e de noite eu prego outra, então você vai ter que vir de noite. Brincadeiras à parte, assim, eu incentivo muito você a poder vir, quem puder, né, óbvio. Quem puder, venha. Estou com muita expectativa do que o Senhor vai fazer nesses 2 tempos. Todo mundo abriu? Eu quero ler a partir do versículo 15. E a palavra de Deus diz assim, ó: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque a sua palavra é a nossa única esperança nessa manhã. Eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra, que os corações aqui, como o Hugo orou, eles se abram para o Senhor, que nós possamos nos atentar à sua palavra, colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Apesar de mim, apesar do meu sermão, apesar da minha limitação, a sua palavra é mais poderosa. Ela é como uma espada capaz de separar juntas e medulas. Ela é mais poderosa que o nosso pecado, ela é mais poderosa do que os nossos erros, ela é fiel. Então, Senhor, fala no nosso coração nessa manhã. Nós estamos sedentos da sua palavra, nós estamos carentes da sua palavra, Senhor. Ilumina o nosso entendimento com a sua verdade, Senhor. Que toda distração seja colocada em último lugar, que todo cansaço seja colocado em último lugar. Nesse domingo de manhã, nós depositamos nossa esperança em Ti, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, acabamos de ler Colossenses 1. Esse é um trecho muito conhecido, muito famoso, né? Eu creio que a maioria daqui, se você é um cristão há um tempo, muito provavelmente você já leu esse trecho, você já ouviu mensagem sobre esse trecho, você já meditou nessa passagem. E eu queria trazer ela aqui para dar como uma base, né? É o nosso texto base dessa manhã, para que a gente comece a nossa conversa aqui, tanto da manhã como da noite, né? Sobre coisas que o Senhor tem martelado no meu coração, né? Se eu pudesse dar um nome para a mensagem da manhã, eu daria o seguinte nome. Você que está anotando aí, ó, eu diria: o Evangelho, a história de Deus e as narrativas. A gente vai falar um pouco de história, a história de Deus, o que Deus está fazendo durante todo esse tempo, né? E como eu estou mais chique, eu vou dar até um subtítulo hoje, né? As Escrituras como narrativa da realidade cósmica e não apenas do rito evangélico. Eu quero trazer hoje, meus irmãos, uma reflexão para nós, como as Escrituras nos propõem uma narrativa de toda a realidade e não apenas do domingo. Sim, nós estamos contando uma história a cada domingo, mas as Escrituras não nos contam apenas a história do rito dominical. Nós amamos o domingo, né? Lá na Igreja One, domingo é algo tão importante para nós, que é um princípio, um valor da igreja. A gente colocou lá, domingo, descanso, contemplação. Nós separamos um dia para o Senhor, nós separamos um tempo na nossa semana para dedicar ao Senhor, não apenas das 2 horinhas ali de culto, mas todo um dia de contemplação, de descanso, né? De repensar, de olhar para trás, ver, repaginar, ver como é que foi a semana, se preparar para uma outra semana. Nós não podemos nos dobrar a frenesi do nosso século, onde a gente fica 24 horas produzindo sem pensar, 24 horas produzindo sem refletir na vida. Nós acreditamos numa pausa, num tempo de descanso, e nós não descansamos com entretenimento, ou seja, colocando coisas entre as coisas. Nós descansamos com contemplação, contemplando o Senhor, olhando o Senhor, vendo a sua obra, vendo o que Ele faz na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho.
Então domingo é algo importante, meus irmãos, mas a Bíblia não nos conta apenas uma história de domingo. A Bíblia nos conta uma história muito mais abrangente, muito mais real, muito mais rica, muito mais completa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Para começar a nossa conversa, eu queria ler um trecho do livro Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin com Craig Bartholomew, que diz assim, abre aspas: assim, o Evangelho é verdade pública, universalmente válida, verdadeira para todas as pessoas e para a totalidade da vida humana. Não é somente para a esfera pessoal da experiência religiosa. Não se trata de alguma salvação transcendente adiada para um futuro indefinido. É a mensagem de Deus sobre como Ele está operando para restaurar o seu mundo e a totalidade da vida humana. Ele nos conta qual é o propósito de toda a história e assim afirma ser a verdadeira narrativa do mundo. Eu amo essa passagem, eu amo esse texto desse livro, eu gosto muito desse livro, e esse texto para mim resume muito o que eu quero começar a falar com vocês aqui. Meus irmãos, como Craig Bartholomew vai dizer aqui, o Evangelho ele é verdade pública, o Evangelho é universalmente válido, verdadeiro para todas as pessoas, para a totalidade da vida humana. O Evangelho precisa ser uma resposta para todas as coisas. E quantas vezes lidamos com o Evangelho de maneira simplista, pragmática, rasa? Não, meus irmãos, o Evangelho é uma história muito mais abrangente. Nessa introdução aqui, precisamos entender que o Evangelho, meus irmãos, a narrativa bíblica não consiste meramente num conjunto de ideias. A Bíblia não é meramente um conjunto de ideias para nós, ideias bacanas, ideias legais, nossa, que ideia legal, eu vou pegar essa ideia para mim, achei outra ideia, nossa, eu vou pegar essa ideia para mim. Não, o Evangelho não é meramente um conjunto de ideias. Pasmem, meus irmãos, o Evangelho também não é apenas um compilado doutrinário. Sim, meus irmãos, as Escrituras têm doutrina para nós, e somente as Escrituras têm doutrina para nós, mas as Escrituras não são somente doutrina. As Escrituras não são somente mandamentos morais. Apesar de sim, aqui há uma ética moral muito superior e absoluta para nós. É nas Escrituras que encontramos uma moralidade, e não um moralismo humano, não, uma moral muito superior à moral da nossa carne. Mas ela não é apenas isso. E as Escrituras também não são meramente, meus irmãos, uma prática devocional pessoal, onde eu encontro aqui elementos de uma devoção. Isso tudo faz parte da Bíblia, isso tudo está na Bíblia, isso tudo é encontrado somente na Bíblia, somente na palavra de Deus encontramos essa esperança, esse compilado de ideias, esse compilado de doutrinas, esses mandamentos morais, essas práticas devocionais. Mas, meus irmãos, antes de tudo, as Escrituras são para nós uma narrativa grandiosa. Antes de tudo, as Escrituras são para nós uma história verdadeira que abrange, meus irmãos, desde Gênesis 1, lá desde a criação, até Apocalipse 22, a consumação de todas as coisas. Precisamos entender que Deus está contando uma história. Vocês estão comigo aqui? Deus está contando uma história. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ali as Escrituras começam a nos mostrar uma história maravilhosa que o Senhor está contando da criação. E é interessante, né? Interessante também que Gênesis 1 é aquela beleza, aquela maravilha, Gênesis 2 aquela coisa linda, e logo depois já temos um segundo ato aqui, como diz Tim Keller, que é a queda. O homem ele cai rapidamente. Então Deus cria todas as coisas e ele vê que tudo é bom, mas em algum momento da criação o homem cai. Ele se esconde do Senhor, o Senhor resgata ele, o Senhor vem com a sua graça, o Senhor cobre Adão, o Senhor cobre Eva ali, o Senhor tira eles do jardim na sua misericórdia. O homem anda nas suas paixões e ele tenta de alguma maneira replicar o que ele via no seu Criador, mas era uma realidade muito triste e real. O homem tinha caído. Nós temos um terceiro ato, que é a redenção. Como o primeiro Adão não foi fiel, mas o último Adão, meus irmãos, ele foi fiel até a morte. Ele nos redimiu, ele nos levantou. A queda que havia no jardim foi restaurada no Calvário. O Senhor nos ressuscitou para uma nova vida.
Mas não, a narrativa grandiosa não para aí. Ela vai indo em direção ao amanhã, indo em direção à parúzia, indo em direção àquele dia que encontraremos Cristo nos ares e seremos como Ele realmente é. Aqui mesmo nós resumimos um pouco da narrativa grandiosa. Nós precisamos entender que é da criação à consumação. Começa num jardim e termina numa cidade-jardim. Quando a gente olha tudo isso, meus irmãos, a gente não pode achar que isso aqui é apenas um mero compilado. É importantíssimo entendermos que a Bíblia é uma narrativa, meus irmãos. Precisamos entender também que a história das Escrituras não contam para nós apenas uma história de personagens citados. Quando você abre a Bíblia como se fosse um livro de fofoca, olha que Davi está vivendo, olha que Esther, Neemias, olha que bacana. Não, as Escrituras, meus irmãos, não são como um jornal informativo para nós, que nos mostra elementos e personagens que viveram algo bacana, não. As Escrituras não nos contam apenas a história desses personagens, por mais legais que eles foram. As Escrituras são uma verdade ampla para nós, abarcando todos os homens desde Adão. As Escrituras também, meus irmãos, não nos contam apenas a história do povo judeu, apesar de sim, isso ser algo importantíssimo em todo o trama, porque mesmo em meio à queda, o Senhor na sua graça, Ele separa desde Abraão um povo, para desse povo moldá-lo com a sua lei, moldá-lo com a sua ética, para que esse povo seja luz para as nações. Desse povo veio Jesus, um judeu. Então sim, a história do povo judeu é uma história importantíssima na narrativa, mas essa narrativa não é simplificada na história da judaicidade ali. Algo importante em toda a trama, mas ainda assim a Bíblia é a história de toda a realidade criada, a história das nações, a história das etnias, a história de todo aquele que em algum dia abriu seus olhos para olhar o Criador. Não somos meros espectadores. Os gentios na carne não são meros espectadores do que Deus está fazendo em Jerusalém. A Bíblia também, meus irmãos, não nos conta apenas a história dos redimidos. Aqui eu já vou terminando a minha introdução. A Bíblia conta a história de todos os homens e todas as mulheres, de toda a realidade pertencente ao enredo da criação. Ou seja, meus irmãos, você não tem como fugir dessa narrativa. Eu não consigo fugir dessa narrativa. Eu não consigo estar fora dessa narrativa. Eu estou. A Bíblia fala sobre a minha vida e a sua vida de alguma maneira. A questão é como você tem vivido essa narrativa. Qual história você tem encenado? Aqui eu já entro no meu segundo ponto após essa introdução. Se você está anotando, a gente estava falando sobre a Bíblia como a história verdadeira do mundo. E aqui eu já entro no segundo ponto, falando que sim, todos vivemos dentro de uma narrativa. Todos vivemos dentro dessa narrativa. Kevin Van Hooser vai dizer assim, muito frequentemente ao estudarmos a Bíblia, procuramos descobrir como sua história se encaixa no nosso mundo, quando de fato deveríamos fazer o oposto. Deveríamos tentar ler o nosso mundo à luz da história da Bíblia. O que Van Hooser está falando aqui? Quantas vezes, meus irmãos, temos o nosso devocional, a gente lê a Bíblia e fala assim, nossa, interessante, eu vou tentar pegar isso aqui e botar na minha vida, encaixar nessa lacuna da minha vida, encaixar nessa lacuna, encaixar nesse espaço, nesse vácuo que tem dentro de mim. Nossa, que bacana, né? Eu li aqui Provérbios, eu até fiz um curso, 28 dias com Provérbios para uma vida de riqueza, E você vai pegando vários elementos da Bíblia e vai tentando encaixar na sua vida. Isso parece cristão, isso parece legal. Mas como Van Hooser vai dizer aqui, meus irmãos, é impreciso você achar que é a Bíblia que serve a tua vida. É impreciso você achar que é a Bíblia que se encaixa na sua vida. Não, meus irmãos, o caminho é o oposto. Somos nós que precisamos ser capturados pela história da Bíblia. Não sou eu que contenho a Bíblia, é a Bíblia que me contém. Não é a Bíblia que me serve,
Sou eu que sirvo a narrativa aqui, sou eu que abarco nessa história, sou eu que sou capturado, apaixonado pela história das Escrituras, sou eu que sou redimido, comprado. Meus irmãos, quando você for se deparar com a sua Bíblia, você precisa entender que ela está sempre contra você, e ela sempre vai ganhar, porque ela é muito maior do que a nossa história pessoal. Ela é muito maior do que as nossas dificuldades pessoais. Ela tem resposta para isso, mas antes disso você precisa ser capturado pela história da Bíblia. Para que ela faça sentido para a sua vida, você precisa entender que a sua vida está capturada por essa história grandiosa. Não sou eu que uso o Evangelho, meus irmãos. Não sou eu que faço uma cooptação do Evangelho para que a minha vida tenha um upgrade. Não, Davi, depois que eu li esse versículo, a minha vida deu um up. Meus irmãos, por mais crente evangélico isso soe, não sou eu que contenho a Bíblia, é ela que me contém. Precisamos entender quem serve quem, meus irmãos, para que a gente saia desse mundo consumista, onde a gente vem para a igreja querendo consumir uma espiritualidade, sendo que a Bíblia nunca nos chamou para consumir o Senhor. Na verdade, quando a Bíblia fala de consumo, ela vai falar lá em Hebreus capítulo 12, quando vai falar que é o nosso Deus que é um fogo consumidor. É Ele que está aqui para consumir a adoração, é Ele que está aqui para tragar todo o incenso, toda a adoração. Você não vem para ganhar, você vem para perder. Olha que coisa motivacional nesse Dia dos Pais. Essa é a teologia bíblica do culto. Quando um judeuzinho virava para o seu pai judeu, falava assim: pai, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai ofertar ao Senhor, vai cultuar ao Senhor. O menininho já pensava assim: o que eu vou dar? O que eu vou levar? O que eu vou perder hoje? Hoje, na modernidade, a gente pensa: o que a gente vai ganhar? Eu vou lá porque, quem sabe, né? Hugo me libera uma semana abençoada, o Hugo me dá uma palavra profética, o Alisson fala que Deus vai mudar a minha vida. Isso tudo é bom, meus irmãos, isso tudo faz parte, porque Deus é tão maravilhoso, que à medida que nós servimos Ele nos abençoa. Então não é o evangelho da sofrência, não. Deus tem abundância para nós, meus irmãos, mas precisamos entender que nós não estamos aqui barganhando com o Criador, nós não estamos aqui como quem faz escambo com Ele. Então eu te dou 10% e você me dá um pouquinho. Não, meus irmãos, somos capturados por essa mensagem. Está fazendo sentido até aqui? O Evangelho, meus irmãos, não nos propõe apenas uma narrativa para a gente ficar: nossa, que legal, Davi, eu estou entendendo, Deus está contando uma história. Não, mas o Evangelho nos coloca dentro dessa narrativa e nos ensina a viver essa narrativa, nos ensina a atuar conforme a verdade. Esse autor que eu citei, ele tem um livro chamado Drama da Doutrina, um livro que influenciou muito pastores e teólogos do mundo todo, onde ele vai falar assim: a Bíblia é como um grande drama, é um teodrama. Deus é um dramaturgo muito melhor do que o Steven Spielberg, muito melhor do que Christopher Nolan, muito melhor do que, sei lá, Marcos Salles, muito melhor que Glória Pérez. Quem era a noveleira lá? Era Glória? Aquela Glória lá, acho que é Glória Pérez o nome dela. Vocês não são noveleiros, né? Muito melhor do que Manuel Carlos. Sei lá, pensa aí alguém que você gosta. O Senhor é muito melhor. O Senhor é um grande dramaturgo que está fazendo uma grande obra, e Ele não vai ser pego de surpresa. O Senhor não é assim: meu Deus, e agora como é que eu termino esse filme? Como é que eu termino essa... Sabe aquela série, sabe Lost, que começa legal e vai perder, vai ficando ruim, não é verdade? Sabe aquela série que podia ter parado na 3ª temporada, que na 4ª foi só para vender? Gente, vocês estão felizes ainda? Acho que eu perdi vocês. Sabe essa série que começa boa e termina ruim? Deus não é esse dramaturgo. Ele tem a história nas suas mãos. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Você acha que no meio da história dele faz assim: meu Deus, e agora? Agora danou. Não sei o que eu faço com o Rio Preto, não. Acho que agora já era. Aí vai lá no conselho divino. Eu sei que eu sou Deus, mas estou perdido.
Não sei como é que eu termino a história daquela família, não sei como é que eu termino a história daquela cidade. Deus não é assim, meus irmãos. Deus é um grande dramaturgo, Ele, da criação à consumação, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem a providência, Ele tem o mundo em suas mãos. Então o Evangelho, meus irmãos, vem nos ensinar a sermos bons atores, a atuarmos segundo a doutrina, a atuarmos segundo a vontade de Deus. Quando eu me deparo com essa grande narrativa, eu me deparo com esse grande drama, e eu falo: Deus, me ensina a atuar por meio do seu Espírito. Você vai dizer que o Espírito Santo nos ensina a atuar o drama divino, não decorando a fala, mas entendendo o enredo. Se você é da área de artes cênicas, você sabe que os melhores atores, os melhores artistas, não são aqueles que decoram a fala, são aqueles que compreendem o enredo. Eles encarnam o personagem. É isso que o Espírito Santo tem para nós. Não é sobre você decorar a paz do Senhor, graça e paz, aleluia, amém. Não, você não precisa decorar, você precisa entender, você precisa incorporar, você precisa encarnar o enredo. E você entende o artista na mão do Criador, você entende que você foi chamado para encenar. Vocês estão comigo? À medida que vivemos, meus irmãos, estamos encenando essa história, uma grande narrativa que Cristo está tecendo por meio da sua palavra. Compreender essa narrativa, meus irmãos, não nos fornece apenas um repertório moral, um repertório religioso, um repertório dominical, mas nos fornece um repertório para toda a vida, um repertório para cada detalhe da vida. Compreendemos a história ampla por meio da graça, meus irmãos, nos sentimos seguros, nos sentimos encaixados no plano bíblico. Quando você entende que Deus está contando uma história e Ele te comprou no meio disso tudo, você se sente seguro. Eu estou encaixado na história de Deus. Deus me encaixou nessa história, em cada detalhe da vida. Meus irmãos, a Bíblia não nos conta apenas, como já falamos, a história do domingo, a história do rito religioso, mas apresenta uma narrativa para toda a realidade, ou seja, do mundo e de tudo que nele há. As Escrituras, meus irmãos, não têm resposta apenas para o seu ministério. As Escrituras têm resposta para a sua família, para a criação dos seus filhos, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para os seus estudos, para a sua função em cidadania, como você é um bom cidadão, para a ética na sua vizinhança, como você lida com seus vizinhos, como você lida com seus parentes, como você lida com o lazer, com o descanso, com todas as coisas, meus irmãos. O Evangelho tem resposta para todas as coisas. E aqui eu entro um pouquinho nos nossos desafios, principalmente na modernidade, porque sim, meus irmãos, o Senhor vem contando uma história, vocês sabem muito bem, eu já falei um pouquinho lá de Abraão. Deus pega um povo, Deus guarda um povo ali, eles são como uma propriedade particular, o povo judeu, os hebreus ali. Só que é tão bonito quando em Atos 2, a profecia de Joel 2, ela se cumpre em partes, o Espírito é derramado sobre o cenáculo ali, né? Aqueles 120 irmãos começam a falar sobre as maravilhas de Deus, cada um em um dialeto. É muito bonito porque eles não estão falando apenas em outras línguas, mas eles estão falando em dialetos. Deus é tão detalhista que eles começam a falar dialetos muito pouco usados ali. E o povo que está lá para celebrar Pentecostes, eles começam a ouvir na sua língua mãe. Imagina isso, meus irmãos, o povo da Panfilha, da Ásia, os elamitas, os egípcios, diversas nações ali. É uma Babel ao contrário. Se em Babel nós temos a dispersão das nações, em Atos 2 nós temos todas as nações ouvindo as maravilhas de um único Deus. E depois que esse Espírito foi derramado, meus irmãos, essa bagunça a gente nunca mais conseguiu arrumar essa bagunça, porque o Evangelho começou a ser espalhado pela Ásia Central, o Evangelho começou a ser espalhado pela Europa, os povos vizinhos do povo judeu começaram a ouvir as maravilhas de Deus, cada um em sua língua, não apenas no grego koiné, mas de uma maneira, os detalhes desse Deus começaram a ser ouvidos, sejam entre os artesanatos da época, sejam nas famílias, enquanto as mães cuidavam dos seus filhos, eles começavam a falar uns com os outros sobre as maravilhas desse Deus.
E quão bonito é ver que essa narrativa aqui, que estava totalmente privatizada em um povo querido, amado, nós como igreja amamos esse povo, mas começa a ser difundida, é como um poder de dinamite, é isso que é dínamos, é o que está ali, né? Essas testemunhas dinamitadas pelo Senhor, e essa narrativa começa a respingar em todas as nações, e cremos que assim será até o retorno de Jesus. O Evangelho será ouvido por todos os povos. Mas no meio dessa beleza, meus irmãos, nós encontramos tensões, nós encontramos desafios. Porque sim, o Novo Testamento nos mostra esse povo, o povo de Deus assumindo uma forma multiétnica, como eu estou falando, multicultural, à medida que irmãos e irmãs eram enviados para todo mundo, encarnando a narrativa de Deus, como a gente está falando, né? Sabemos que no meio disso a gente começa a encontrar tensões entre as narrativas. Imagina a narrativa mosaica, né? A lei, a Torá e tudo que as Escrituras nos propõem, encontrando uma outra cultura. Eu imagino missionários chegando em outras culturas e falando sobre as Escrituras, né? Talvez não com um cânon elaborado como temos hoje, mas outras culturas falam assim: não, Deus não tem filho não, temos vários deuses aqui. Então, essa mensagem, as maravilhas de Deus começaram a encontrar tensões por onde passava. E meus irmãos, você acha que só foi assim em Atos 17? Quando Paulo entrou ali, né? Se eu não me engano é Atenas, né? Em Atos capítulo 17, está por ali. Se não é o capítulo 17, está por ali. E nós temos ali o apóstolo Paulo usando de elementos do próprio povo ateniense para falar sobre o verdadeiro Deus. Povo completamente politeísta. E essas tensões não abarcam apenas o livro de Atos, meus irmãos. Essas tensões abarcam também a nossa vida nos dias atuais. Está fazendo sentido até aqui? De um lado, a narrativa bíblica, como nós falamos, propondo o enredo criação, queda, redenção e consumação. Do outro, narrativas concorrentes. E nos dias atuais, meus irmãos, uma narrativa ocidental nos empurrando para uma vida humanista, nos empurrando para uma vida de modernidade, pós-modernidade, uma vida altamente secularizada, uma vida pós-iluminista, onde nós temos essa tensão. No domingo somos chamados a viver a narrativa bíblica, na segunda já nos esquecemos e tentamos empurrar uma narrativa humanista para dentro da nossa casa. Vemos essa tensão, meus irmãos. E no fim das contas, Deus nos comprou com seu alto preço, com seu sangue, para que nós não ficássemos vivendo entre duas narrativas, mas para que nós aceitássemos a narrativa, para que Deus empurrássemos para essa narrativa e somente ela pudéssemos viver. Não dá para você viver dois enredos, não dá para você viver duas histórias. No Evangelho, meus irmãos, é tudo ou nada. No Evangelho, meus irmãos, não dá para você ser um no domingo e outro na segunda. Meus irmãos, estamos seculares demais. Estamos modernos demais. Pós-modernos demais. Vivemos no nosso estar social da pós-modernidade, modernidade tardia. Meus irmãos, mas como nós até achamos que somos crentes, mas ainda assim pós-modernos. Porque, pasme, meus irmãos, mas diferente do que muitos pensam, a narrativa humanista dos dias atuais nos dá espaço, podemos encontrar espaço para, entre aspas, uma espiritualidade. Você vai, eu falei ontem com os líderes aqui, você vai na yoga, né? As irmãs que gostam de uma yoga, gostam de um pilates. Aí você tá lá: ô irmã, irmã não, né, amiga, tudo bom? Pô, fui lá na Origem, cara, foi tão legal. Ela fala assim: nossa amiga, que legal, né? Eu tô sentindo uma energia boa mesmo. Você tá mais evoluída. Que bacana, amiga. É bonito. É bonito. A pós-modernidade te dá espaço para uma fé. Mas, meus irmãos, é uma fé enjaulada. É uma fé domingueira. Em outras palavras, a amiga da yoga, do pilates, falando assim: muito bonito você ser crente, mas seja crente lá. Aqui não. Seja crente no domingo, você tem outros 6 dias para viver a sua vida. Então vemos frases como:
fé e trabalho não se misturam, igreja e trabalho não se mistura, igreja e família não se mistura, política e religião não se mistura. A gente acha que a gente está incrível sendo bíblico, mas meus irmãos, sabe quem nos ensinou essas frases? Foi o iluminismo. Quem nos ensinou essas frases foram os filósofos pagãos, não foram as escrituras, não foi a reforma, não foi Calvino, não foi Lutero, não foi Zwinglio, foi Voltaire, foi Montesquieu, foi John Locke, foram os filósofos pagãos. Vocês estão comigo ainda? E trazemos paganismo para os nossos púlpitos quando falamos isso. Não, seja crente no domingo. Deus não tem nada a ver com a sua segunda. Tenha a sua vida resumida no ministério. Falamos aqui ontem, né? Replicamos modernidade, replicamos paganismo quando falamos assim: quando você entrar naquela porta ali, ó, deixa seus problemas lá fora, fecha seus olhos, esquece o irmão que está do seu lado, e começamos a adotar uma espécie de lavagem cerebral, onde nós esquecemos o quão ruim nós éramos lá fora, né? E aqui o que importa é o que está acontecendo aqui nesse gostosinho culto de domingo de 2 horas. E quando você sai daquela porta lá, ó, você acha a sua vida de novo. Quando você entrar aqui, meus irmãos, não deixe seus problemas lá fora, não, você traz eles, que é aqui que eles vão ser resolvidos. Quando você entrar naquela porta, ele não fecha o seu olho, não, olha o seu irmão que está do seu lado, ele importa. Você é você aqui dentro. Ali não tem uma espécie de... Já viu Ruptura? Aquela série Ruptura? Quem já viu Ruptura? Muito bom, da Apple TV, pode ver, muito bom. Traz várias reflexões sobre o que a gente está falando. Ali a gente não está adotando uma espécie de ruptura. O que acontece na série Ruptura? Quando eles entram no trabalho, eles basicamente têm algo cognitivo lá que eles viram uma outra pessoa, né? Resumindo muito. E aí eles vivem uma espécie de dualismo. Eles são um no trabalho e o outro fora do trabalho. E a gente está propondo uma ruptura no ministério. Não, meus irmãos. A narrativa cristã não nos propõe essa ruptura. Quem nos propõe isso é a narrativa ocidental. Quem nos propõe isso é a narrativa pós-moderna, onde você pode ser crente, mas uma fé enjaulada, uma fé altamente ministerial, uma fé altamente domingueira. Não, meus irmãos, uma vida corandel, uma vida diante de Deus, é uma vida que adora a Deus em cada detalhe da vida. Uma vida que adora a Deus no trabalho, uma vida que adora a Deus na faculdade, uma vida que adora a Deus quando você troca a fralda do seu filho, ou quando você nina ele durante a madrugada. Uma vida que adora a Deus enquanto você está aqui não tem metrô, né? Tem metrô? Aqui é o quê? Ônibus. No ônibus lotado, no calor, mas indo para o trabalho, glorificar a Deus no seu trabalho, seja o melhor funcionário que você pode. Não para que você mostre para o seu patrão que você é incrível, mas para que você glorifique a Deus enquanto você faz o seu serviço. E quando você volta para casa mesmo cansado, você dá atenção para sua esposa, e você vê um filme com ela, você tem um tempo de qualidade com ela. Aí fala assim: ah, Davi, e o ministério? Meus irmãos, isso também é glorificar a Deus. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Precisamos dar um basta, trazer guerra contra essas narrativas concorrentes da fé cristã, onde quer enjaular nossa espiritualidade no ministério. Você é incrível no ministério, sabe sobre tudo. Você lê todos os livros do Temélios, mas você não sabe lavar uma louça. Misericórdia, meus irmãos. Não adianta você ser o missionário última onda se você não consegue respeitar o seu pai, se não consegue honrar a sua esposa, se não consegue ser um bom pai para o seu filho presente. Mas essa tem sido a minha oração. Eu não quero ser só um missionário, um pastor local que glorifica a Deus. Eu quero ser um pai que glorifica a Deus. Eu quero ser um marido sério que glorifica a Deus. Eu quero ser um filho sério, um vizinho sério, que é sal e luz aonde eu estou. O evangelho que nos chama para ser sal e luz ficou clichê demais para os nossos ouvidos. Ai, lá vem o pastor falando de ser sal e luz, sal fora do saleiro, que coisa brega. Não, meus irmãos, a Bíblia continua falando isso. Logo depois das bem-aventuranças, é uma das primeiras coisas que falam o Sermão da Montanha. Se o sal perde o seu sabor, ele é servido apenas para ser pisado. E não tem, a gente quer... Eu vou ser brega agora, deixa eu ser um pastor brega, tá? A gente quer ser sal dentro do saleiro, né? A gente quer mostrar para o sal vizinho que a gente é mais sal que ele. Não, meus irmãos. Nós precisamos salgar as nossas famílias, o nosso trabalho,
a nossa vizinhança, a realidade da vida, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, porque uma fé que vive apenas 2 horas de maneira coerente é uma fé altamente vazia. Agradamos Satanás quando damos para Deus 2 horas e damos para Ele o resto. Faz aí a conta comigo, 7 vezes 20, 24 dá quanto? 140, 168, né? Não, 164? Os engenheiros aí, os matemáticos. Bota 164 horas. Aí você dá 2 horas para Deus e as outras 162 você dá para Satanás. 2 horas da sua vida você é crente, você chora, você louva, glorifica a Deus, ora em línguas, dizima, faz tudo o que você tem que fazer. Aí o resto você dá para quem? Para a vida humanista. Você vive a mesmíssima vida que você vivia antes. Você fala, não, Davi, aqui eu sou da origem, aqui é diferente, porque aqui a gente tem essência, aqui a gente tem tempo de mesa, aqui a gente tem encontro os irmãos, a gente tem vida na vida. Beleza, então você dá 2 horas, né? De domingo, você dá 2 horas da essência e você dá 2 horas do tempo de mesa. Então você deu 6 horas, pô, bacana, triplicou, mas continua dando 150 e tantas horas. Não adianta, meus irmãos, a gente ir de 2 horas para 6 horas e achar que a gente é mais de Deus do que os irmãos que dá 2 horas só. É preciso dar todas as horas. É toda a vida, é tudo ou nada. Essa fé enjaulada que os iluministas nos ensinaram precisa ser jogada para os infernos, meus irmãos. Nós não queremos essa vida enjaulada, nós queremos uma vida séria, queremos ser irmãos sérios que glorificam a Deus em cada detalhe da vida. Sabe por quê, meus irmãos? Uma vida somente ministerial, ela dá certo quando o ministério está indo bem. Ela dá certo quando a sua vida de igreja está indo bem. No início da sua igreja, nossa, agora eu encontrei Davi, encontrei minha família, estou lá na origem, está indo muito bem. Meus irmãos, eu vou falar isso de noite melhor, mas é certo que teremos dias maus. A vida enjaulada, ela te dá uma utopia no dia bom, mas ela te dá uma crise gigantesca no dia mau. Porque a mesma modernidade que te permite ter uma fé ministerial, uma fé que te dá sentido no ministério, é a mesma narrativa, é a mesma ideia que vai te levar para um esparecimento. Ah, desencanei, Davi. Desencanei, agora eu vi que, poxa, não adianta nada, né? Estou te entendendo, não adianta nada eu ficar só ministério, eu tenho que olhar para minha família, eu tenho que olhar para o meu trabalho. O que você faz? Você desencana, você fica desiludido, você só abandona, você para de vir nos cultos, você não vai tanto mais na essência, aí você esfria na fé, na desculpa de ser mais mente aberta. Não, Davi, agora eu sou mais mente aberta, agora é vida corandel, eu encontro Deus em todos os lugares. Ainda assim pagão, ainda assim adotando um coro secular, ainda assim abrindo concessões, ainda assim achando uma fé de segundo plano. Você abre mão de uma fé ministerial para uma fé de segundo plano, vendo uma fé ministerial como um aio para pessoas frágeis, que precisam de algo para encontrar significado. Meus irmãos, como nós podemos encontrar uma fidelidade bíblica em meio a esses dois extremos? De um lado, essa fé altamente ministerial, enjaulada no domingo, uma fé escapista, uma fé ascética que você não consegue dialogar com o mundo, você não consegue ser uma fiel testemunha no mundo, você só tem significado no ministério. Você é um ministro de louvor, você é um ministro, sei lá, de dança, bateria, sei lá o que tem aqui. Aí você fica só aqui, nossa, aqui eu encontrei o meu tesouro bem mais precioso. Uma fé escapista. E do outro lado, a fé de segundo plano, a fé esclarecida, né? Não, Davi, eu larguei aquilo ali me feriu muito. Agora eu sou aqui, mais good vibes, entendeu? Eu vou de vez em quando. Eu entendi que Cristo em casa, né? Bacana. E aí você tem uma vida abrindo diversas concessões. Você abre concessões na sua vida. Meus irmãos,
Nós não podemos ser escapistas, mas nós também não podemos abrir concessões. Sabe por que fazemos isso? Porque departamentalizamos nosso coração, departamentalizamos coisas que não são divisíveis dentro do nosso eu, departamentalizamos a nossa rotina. Então fazemos igreja versus trabalho, versus família, versus descanso. Meus irmãos, a Bíblia nunca nos propôs isso. É igreja e família e trabalho e descanso. Não é não, Davi, agora eu estou... Gente, tem umas coisas que me irritam em rotina de igreja. Posso desabafar aqui, abrir meu coração? Davi, estou pensando aqui, eu vou sair de tudo, tá? Mas assim, eu estou bem com a igreja. Na verdade é que eu estou bem, por isso que eu estou saindo, porque agora eu vou cuidar da minha família, entendeu? Aí eu fico olhando para ele assim, então o que eu estou fazendo aqui, né? Porque agora eu tenho filho, eu preciso cuidar da minha família também, né? Então vamos sair todo mundo para cuidar da família, né? Vamos fechar a igreja, né? E eu entendo, meus irmãos, que sim, algumas vezes precisamos focar um pouco mais, mas você vê como a gente tem uma mente departamentalizada, onde a gente acha que para a gente focar no trabalho, a gente tem que largar a mão do ministério. Meus irmãos, fazemos isso porque não estamos sendo coerentes com a narrativa das Escrituras. Porque a maneira que eu cuido do meu filho, meus irmãos, é levando ele para o culto, é ensinando ele a adorar a Deus, a rotina ministerial. Eu estou cuidando dele. E sim, eu entendo os limites dele. Sim, nós não podemos ser bitolados. Não, a criança recém-nascida vai estar lá, ó, toda vigília de madrugada. Na minha igreja tem 4 vigílias de madrugada da semana. Ele vai estar lá, rotina de sono, nada. Não, não é isso que eu estou falando. Tenha bom senso, tenha coerência, tenha equilíbrio. Mas, meus irmãos, é igreja e família e trabalho e descanso. Está vendo sentido? As coisas no seu devido lugar. Tudo, há tempo para todas as coisas. Mas a gente faz o quê? Ministério, 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 ministério. A gente cansa, fica desanimado. A gente faz o quê? Se afunda no trabalho. Trabalho, 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 trabalho. A gente cansa. Aí o que a gente faz? Descanso, 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 descanso. E a gente fica nisso. Vivendo em ciclos viciosos de cansaço, burnout, desilusões, decepções. A gente não acha prazer em nada. A gente não acha sentido em nada. Por quê? Somos seculares. Somos pessoas seculares que abrem espaço na nossa agenda secular para uma igreja. Meus irmãos, nós não podemos ser um pós-moderno crente. Precisamos ser cristãos. Vocês veem a diferença? O que mais temos hoje, mas ainda mais no Brasil, é legal ser crente. Temos diversos artistas que são crentes. Temos diversos esportistas que são crentes. E graças a Deus tem uns que são crentes de verdade mesmo. Mas, meus irmãos, não é muito difícil você ver que nem todos não são. É bonito ser crente. Não, Davi, que o Brasil sendo perseguido. Que perseguição, gente? Vai no site do Portas Abertas, você vai ver o que é perseguição. Lê um pouquinho sobre Janela 1040, a gente vai ver o que é perseguição. No Brasil a gente não tem perseguição não, meus irmãos. A gente tem sim guerra de narrativa, tem. Polarização, eu vou falar um pouco mais disso de noite. Temos sim. Temos discussões acaloradas, algumas discussões vão até em últimas instâncias, sim. Mas a gente não tem uma perseguição estruturada. Temos até emissora crente, gente. Rádio crente, tudo crente. Partido crente, tudo crente. Presidente crente, governador crente, vereador crente. É tudo. Mas ser isso crente não adianta. Tem que ser cristão. Estava conversando com um político esses dias, né? Ele falou, Davi, mas você é conservador, você é mais adepto do comunismo, do capitalismo, Ele falou vários ismos. Então, eu sou do cristianismo. Essa ideologia resume bem. Nós não precisamos de uma outra ideologia, meus irmãos. Nós já temos as Escrituras. Nós já temos as Escrituras. O que as Escrituras falam, falou. Não, Davi, mas isso é mais de direita. Mas se a Escritura falou, eu não tô olhando o espectro político, eu estou olhando as Escrituras. Isso é mais de esquerda. Mas isso aí pegou em graça comum, sei lá o que é, mas eu fico com as Escrituras. A gente não pode ser cooptado por vertentes seculares. Nós precisamos ser capturados pelas Escrituras, meus irmãos.
Está vendo sentido? Vamos lá, meus irmãos. Não podemos ser seculares e crentes quando o secularismo abre espaço para a espiritualidade. Não podemos abrir concessões, nem adotar isolamento. Precisamos de uma presença fiel, meus irmãos. A narrativa do Evangelho nos mostra uma esperança para todas as áreas. Eu já estou indo para o final, meus irmãos. Newbigin, Led Newbigin, um missionário que ficou 40 anos na Índia, um missionário que me inspira muito. Ele falou que depois de 40 anos, ele voltando da Índia, ele retornou à Europa e ele ficou abismado ao ver que a igreja europeia tinha aberto diversas concessões na maneira de viver o Evangelho, permitindo que a narrativa bíblica, meus irmãos, fosse cooptada pela narrativa contemporânea. Ele chamou isso de sincretismo ocidental avançado. Lendo um outro trecho do livro que eu falei, Introdução à Cosmovisão Cristã, quando o Evangelho é meramente absorvido pela narrativa cultural ocidental, ele é reduzido à condição de mensagem religiosa privada sobre uma salvação desencarnada, futura e sobrenatural, postergada para um futuro indefinido. Você nem sabe mais o que você está fazendo da sua vida, você não sabe para onde você vai. Lembra que eu falei da narrativa? Da criação à consumação, meus irmãos, a igreja sabe para onde ela vai, se ela é capturada por essa narrativa. Nós não estamos perdidos, meus irmãos. Davi, eu me sinto perdido. Seja cheio da narrativa bíblica, porque nós não podemos estar perdidos. A palavra é lâmpada para os nossos pés. Nós sabemos para onde nós estamos andando, meus irmãos. James Smith, um famoso teólogo, também vai dizer: o culto cristão não apenas ensina a pensar, ensina a amar. E faz isso convidando-nos para dentro do relato bíblico e implantando essa história em nossos ossos. Meus irmãos, não é só você entender a narrativa aqui, cognitivamente, assim, entendi, Davi. Não, você precisa deixar o Senhor, o Espírito Santo, encarnar essa mensagem dentro do seu osso, para que seja como uma lente que você enxerga a vida. É uma cosmovisão bíblica, meus irmãos. Tudo que a gente olha, a gente precisa estar respirando essa narrativa. Não tem como... A cosmovisão cristã, na verdade as cosmovisões, né? Não é como a lente do meu óculos aqui que eu tiro quando eu quero, não. É algo pré-teórico, está dentro de mim, eu não consigo tirar. É a maneira que nós enxergamos todas as coisas. Todos nós temos cosmovisões. A pergunta é, será que ela é bíblica mesmo? Porque não é porque ela é evangélica que ela é bíblica. Meus irmãos, precisamos encarnar o Evangelho nos nossos ossos. Como Kuyper dizia, o Cristo não é apenas Salvador, mas Ele também é Senhor e Criador de todas as coisas. Não há 1 centímetro sequer da realidade que Ele não possa dizer é meu. Como Jesus orou em João, meus irmãos. Uma guerra contra toda a maldade. Eu oro para que, não oro para que vocês sejam livres do mundo, mas para que vocês sejam livres do mal. Queremos sair do mundo, mas não queremos ser livres do mal. Como nós podemos encontrar Cristo, meus irmãos, esperança em meio às estruturas sociais? Muitas vezes queremos fugir do mundo sem sermos libertos do mal. Viemos para o ministério, saímos do mundo, e estamos todos no ministério, mas cheios de maldade. E fazemos um ministério cheio de maldade. E as pessoas ficam escandalizadíssimas. O irmão Davi, ele é ruim. Ele é ruim mesmo, ele é homem. A surpresa é quando ele começa a fazer algo bom. Quando seu irmão começa a acertar, fica assim: meu Deus, o pecador está acertando. Olha, gente, ajudou o irmão. A surpresa do homem, meus irmãos, é quando ele começa a ser bom. Mas por a gente botar uma esperança no ministério, a gente fica abismado quando a gente acha a coisa mais óbvia do mundo: o fulano pecou. Eu estou sendo... Está fazendo sentido, né? Não podemos ficar nesse 880, herói ou vilão. Meus irmãos, os seus líderes, eles não são heróis para a sua vida, mas eles também não são vilões. Eles não são a quarta pessoa da Trindade, mas eles também não são assim o Judas, sabe? Tipo, eles são pessoas.
Pessoas que fazem tudo que uma pessoa normal faz, que tem decepções, que tem dias maus, dias difíceis, dias bons, dias que eles deram mole, não conseguiram fazer o devocional, não conseguiram ler a Bíblia, não oraram direito. Tudo isso que você passa, o seu irmão passa. Por quê? Porque a maldade, ela não pegou apenas o governo, a faculdade, a medicina e a ciência. Não, pegou também nós. Porque nós não somos extraterrestres, nós somos pessoas. Quem entra naquela porta ali é gente que vem da rua, da cidade, das casas. O mal entra aqui, meus irmãos, quando os nossos corações maldosos entram. Então precisamos orar: Deus, tira do nosso coração toda a maldade, porque não adianta sermos sacados do mundo se nós não somos libertos do mal. Eu gosto muito de uma frase agostiniana, eles fazendo crítica aos beneditinos. Para quem não sabe, os beneditinos dos mosteiros e tudo mais, é um movimento católico que vai fazer o quê? Um ascetismo. Eles vão em direção aos montes para que eles se reclusem, né? E os agostinianos falaram assim: foi ótima a ideia dos beneditinos de fugir do mundo, pena que eles levaram com eles o coração. Porque quando o coração dos beneditinos entraram nos montes, ali o mundo entrou. Você não consegue arrancar esse negocinho tão malvado que tem dentro de nós chamado coração. O coração que é enganoso, um coração que tem vontades que vão contra o Senhor. Ah, meus irmãos, é somente sendo capturado por essa narrativa que a gente pode olhar para dentro de nós e falar assim: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim um caminho mau. Você para de fazer distinção entre vida ministerial e vida secular, e você começa a falar assim: o meu coração precisa ser lavado, Senhor, me dá um coração de carne, para que eu te glorifique em cada lugar, no meu ministério, na minha família, no meu trabalho, na minha faculdade, enfim, tudo que você está vendo sentido? Um dos maiores inimigos que nós temos, meus irmãos, é o nosso coração. Não é o funk, não é a balada, não são as drogas, é o seu coração. Porque se o seu coração for lavado pelo Evangelho, por essa narrativa grandiosa que estamos falando, todas essas coisas perdem o poder. Todos esses deuses são destronados. Calvino vai dizer que o nosso coração é como uma fábrica de ídolos. Agostinho vai dizer que é como uma bússola. O nosso coração, ele acaba caindo para onde ele aponta. Não tem como. Não tem como. O que o seu coração quer, ele não vai dar descanso até ele conseguir. Então, ou ele converte, ou você está perdido. Há um experimento entre os psicólogos que eles falam que é como você segurar um balão debaixo d'água. Uma hora a sua mão cansa e esse balão volta com toda a potência que estava guardada e ele explode para fora da água. Deus não nos chamou para segurar o balão, porque uma hora o teu braço vai cansar. Ou você converte de verdade, ou essa cena de crente, uma hora a máscara vai cair. Deus não nos chamou para ser um ator o qual nós não somos. Lembra que eu falei sobre decorar o enredo? Deus não te chama para decorar, Ele quer que você compreenda, Ele quer que você encarne, Ele quer que você transforme de vida, para que você viva a vida proposta pelo Senhor. E sim, meus irmãos, tem disciplina, sim, tem coisas que a gente tem que fazer, não é porque está gostoso, é porque tem que fazer, é disciplina, é responsabilidade. Não estou falando que Davi falou que é tudo mil maravilhas, não, tem coisa que é na raça, mas ainda assim, meus irmãos, há transformação para nós no coração. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, entendemos que o senhorio de Cristo abarca todas as coisas, podemos glorificá-lo na cultura, na ciência, na arte, na política, na economia, no casamento, na sua alimentação, nos seus esportes, nas suas atividades físicas, tudo deve ser para glorificar a Deus. Os seus pensamentos, o que você pensa sobre as coisas sociais, ou você só tem pensamentos ministeriais? Quando você olha para o seu irmão, você só consegue ver o ministério? Quando você olha, por exemplo, o irmão que está filmando lá, você só consegue olhar para ele e falar assim: o irmão da mídia. Não, gente, é um homem, é um ser humano, talvez um pai, talvez um filho.
talvez um funcionário público, talvez um rapaz que mora longe da igreja. Dilemas. Meus irmãos, a gente não pode olhar um para o outro e olhar apenas o rótulo ministerial. Meus irmãos, nós somos gente, nós somos seres humanos, nós temos dilemas que estão fora daqui. Porque quando a gente resume a nossa vida no ministério, meus irmãos, quando o ministério perde sentido, acabamos perdendo tudo. Uma fé confinada a uma estrutura, meus irmãos, é uma fé vazia, é uma fé pragmática. Quando nós perdemos esse ídolo, perdemos todas as coisas. Nosso coração, que é a fábrica de ídolos, tenta encontrar um aio para se segurar. Mas não, meus irmãos, nós precisamos orbitar ao redor de Deus. Uma vida corandel é uma vida que orbita ao redor de Deus, onde podemos ser fiéis a todas as áreas da vida, onde podemos adorar a Deus em cada detalhe do nosso ser, onde abrimos mão dessa letargia, que a gente é super crente na igreja origem, mas não é crente fora daqui. Não, queremos ser 100% em todas as coisas. Para terminar, meus irmãos, eu creio que isso é uma das coisas mais urgentes para nós nesse tempo. A gente acabou de ver um dado do IBGE, você pode acreditar ou não, aí é subjetivo, mas nós temos, em média, arredondando, uns 30% de evangélicos no Brasil. Isso sem contar os desigrejados, E se você for ver os estudos sobre apostas esportivas, você vai se deparar com um grande número também de evangélicos que abarcam nisso. E pasmem, sabe qual é a porcentagem de alguns estudos? 30%. Sabe o que significa? É a mesma quantidade. Sabe o que muda de apostadores não evangélicos para apostadores evangélicos? Nada. É a mesma quantidade. Sabe o que significa? Não estamos evangelizando o nosso pensamento sobre coisas que estão fora daqui. Estamos ensinando as pessoas a serem ministros de louvor, estamos ensinando pessoas a serem pregadores, estamos pessoas ensinando a serem, entre aspas, avivalistas e tudo isso, mas nós não estamos ensinando os nossos jovens. O que pensamos sobre apostas? O que pensamos sobre desigualdade? O que pensamos sobre migração? O que pensamos sobre polarização e ódio político? O que pensamos sobre todas essas coisas, meus irmãos? O Evangelho tem resposta para isso. O que pensamos sobre o racismo? Ah, Davi, isso é coisa de esquerda. Não é, isso é coisa de Bíblia também, meus irmãos. Efésios 2 vai falar que Deus quebrou toda a barreira que havia entre os homens. Dignidade humana, meus irmãos. Quem ensinou sobre dignidade humana para o Estado democrático de direito foi o Evangelho. Enquanto todos os povos achavam que os reis eram divindades, o cristianismo começou a ponderar, não, ele é gente. Foi o cristianismo, meus irmãos. Vocês estão comigo? Nós precisamos declarar guerra a toda essa mente enjaulada, para que a gente possa ter uma fé crítica em toda a realidade da vida, para que a gente deixe Deus lavar e santificar os nossos pensamentos em todos os detalhes da vida, para que a gente não seja cheio, de um jornal, seja de esquerda ou de direita, onde a Bíblia tem resposta, meus irmãos. Você pode ver o jornal, está tudo bem, o problema não é esse. O problema é você colocar ele na frente das Escrituras. Meus irmãos, precisamos de um avivamento, de uma reforma urgente na nossa cosmovisão, para que a gente possa glorificar Deus em todos os detalhes da vida. Uma vida corandel, uma vida diante de Deus em todos os detalhes. Amém, meus irmãos? Fica de pé comigo, eu quero orar por você. Eu queria que você, no seu lugar mesmo, você meditasse comigo o que a gente falou. Eu sei que a gente falou um tanto de coisa aqui, mas eu não sei o que o Senhor ministrou no seu coração, mas eu quero que você leve essa reflexão com você durante essa semana. Eu oro para que você seja enviado para o seu contexto, refletindo sobre isso durante essa semana. Como, meus irmãos, nós podemos glorificar a Deus durante a nossa semana? Como nós podemos ser irmãos e irmãs que levam a sério o Evangelho? Que nós possamos ter uma vida corandel, meus irmãos, uma vida diante de Deus, onde a gente percebe um Deus que ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai, e os seus olhos guiam a sua igreja. Os olhos do Senhor, eles estão sobre nós agora, mas eles também estarão sobre nós amanhã. No seu momento mais ordinário da vida, Ele vai estar olhando para você.
Deus, eu oro para que o Senhor venha sobre os meus irmãos aqui. Eu oro para que o Senhor venha lavar o nosso coração. Senhor, eu oro para que a sua palavra, ela capture o nosso coração. Eu oro para que a sua palavra, Senhor, venha de fato capturar o nosso ser. Ó Senhor, nosso coração, ele é tão concorrido. As narrativas desse século tentam capturá-lo. As narrativas do humanismo tentam capturar o nosso coração, Senhor. Mas nós queremos ser fiéis à sua palavra. Nós queremos ser fiéis à sua palavra, Senhor. Ó Senhor, eu oro para que a sua palavra, ela encontre o nosso coração nessa manhã, Senhor. Eu oro para que o seu Espírito, ele lave esse lugar, ele comece a trazer à memória dos meus irmãos aquilo que nós precisamos abrir mão pelo Senhor. Deus, eu oro para que essa narrativa grandiosa incendeie o nosso coração. Eu oro para que essa narrativa grandiosa venha e nos apaixone pelo Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor leve toda a mornidão. Eu oro para que o Senhor leve toda a apatia. Eu oro para que o Senhor leve toda a letargia. Para que o seu evangelho, Senhor, lave os nossos olhos, para que nós possamos te ver como o Senhor verdadeiramente é, Senhor. O Senhor é digno de ser amado. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno da nossa vida. Ó Senhor, faça da igreja Origem uma igreja piedosa. Faça da igreja Origem uma igreja séria. Faça da igreja Origem, Senhor, uma igreja que reflete o Senhor. Traga ao nosso coração, Senhor, uma reflexão no Evangelho, para que nós não apenas saiamos engolindo coisas. Não, nós queremos perguntar ao Senhor o que te agrada, do que o Senhor gosta, como o Senhor percebe, o que o Senhor vê, o que o Senhor sente. Senhor, nos dê os seus sentimentos, nos dê a sua opinião, nos dê a sua reflexão. Faça-nos gostar do que o Senhor gosta, faça-nos odiar o que o Senhor odeia. Ó Senhor, faça-nos aproximar daquilo que o Senhor quer proximidade, e faça-nos repelir aquilo que o Senhor tem repulsa, Senhor. Abra a nossa mente, Senhor. Renova a nossa mente, expanda a nossa mente, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha sobre essa igreja, alargando as tendas, Senhor. Eu oro para que o Senhor aumente a percepção dessa igreja, que o Senhor aumente, Senhor, a reflexão dessa igreja, que essa igreja, Senhor, possa ser uma luz para essa cidade, uma luz para a nossa nação, Senhor. Senhor, nós abençoamos cada família, nós abençoamos cada pai, cada mãe, cada irmão, Senhor. Nós abençoamos todos aqui no seu nome, Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor um pouco.